Pode assentar. A gente já abriu a Bíblia aqui. Já lemos no livro de Gênesis, capítulo 7, né? Pode sentar. A Sheila chegou por último aqui. Foi Gênesis, capítulo 7, tá? Irmãos, eu me maravilho de Noé. Quando Deus fala com Noé. Noé, pegue toda a tua família e os animais que eu ordenar em par, entre a tua e tua família dentro da arca. Porque diante de mim, eu achei tu justo diante da minha presença. E eu me arrependo de ter feito um homem na face da terra. E tudo que há na face da terra vou eu destruir. Irmãos, eu fico imaginando como a desobediência do homem vem à tona na face da terra. Aí eu comecei a meditar essa semana na palavra de Deus. E tudo isso começou lá em cima, no céu, para chegar até Noé. Começou lá em cima primeiro. A desobediência de Lúcifer, que era anjo de luz, que brilhava entre as estrelas, que tinha também domínio. Irmãos, e ele colocou no teu coração de ser igual a Deus. Colocou no teu coração de tomar o trono de Deus. E ele conseguiu trazer para o teu lado muitos anjos que eram confiantes de Deus. Anjos que eram chamados de anjos vigilantes. Eram os vigias. Anjos que ganhou muitas batalhas na ordenança de Deus. Que fez tantas maravilhas na ordenança de Deus. Mas Lúcifer, ele não estava contente de ser ordenado por Deus mais. No teu coração, ele já queria mandar. Ele já queria ordenar. Mas sempre Deus é perfeito em as coisas que Ele faz. Quando Deus ele fez o anjo Miguel, Ele sabia que, quando Ele fez Miguel, Ele sabia que ia ter essa guerra lá no céu. Então Ele fez esse anjo diferenciado. E Satanás, ele achava que ele poderia vencer todos os anjos de Deus. Mas ele esqueceu de uma coisa, que Miguel tinha um segredo também da parte do Senhor. E não foi revelado para Satanás. Foi um segredo, o qual ele foi destruído pelo algo de Deus diferenciado que Deus deu para Miguel e não deu para ele. Porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Que quando aconteceu essas coisas, foi premeditado, pensado. E não foi um dia nem 2 dias não, irmãos. Cada dia que ele passava, ele conseguia trazer anjos para o lado dele. Mas eu estava lendo, e eu vi que Miguel sempre rejeitava as palavras dele. Nós temos que obedecer ao Altíssimo. A autoridade está com o Altíssimo. E quando eu comecei a ler e entender o mistério do Senhor, Deus não interviu na guerra. Deus permitiu esta guerra. Porque o próprio Deus poderia destruir ele mesmo, Satanás. Mas Deus também fez uns anjos, aleluia, que não se contaminou, que não foi para o lado de Satanás, permaneceu ali na presença, na obediência, aleluia, ouvindo a soberania de Deus, o poder que o Altíssimo tinha, aleluia.
Por isso que o livro do profeta Isaías escreve que Satanás tinha colocado algo no coração e no pensamento. Subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria o que? O trono de Deus. Dominar os anjos do Senhor. Mas o Senhor é o único Deus. Não há outro Deus além do nosso Senhor. Ninguém pode ser igual a Ele. Ninguém pode ter o poder igual a Ele. Deus não foi feito por ninguém. Ele já existia. Por isso que Ele falou para Moisés: quando me perguntar de mim e quem te enviou, fala, eu sou o que sou. Ontem, hoje e eternamente. Antes que existia a face da terra, antes que existia tudo, Deus já existia. Aí busquei sobre Jesus Cristo. Por que Jesus falava, quem vê a mim, vê o Pai, e quem vê o Pai, vê a mim? E ele disse, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Jesus já estava com o Pai. O Filho do Altíssimo já estava com o Pai. Mas quando Miguel deu o golpe de Satanás, e todos os anjos que estavam ao lado dele, eu comecei a ler, irmão, foi um poder tremendo daquele anjo, que foi um golpe que ele não esperava, com a espada reluzente. A Bíblia diz que veio um clarão tão forte junto com Miguel, que foi um golpe só de Satanás, que ele precipitou. E os anjos do Senhor guerreavam, a Bíblia diz que eles não recorriam, eles iam para frente, porque o Altíssimo estava com eles. Aí eu comecei a ler, e o Espírito Santo começou a me levar. Satanás caiu, derrotado, mas ele não parou. Ele tinha uma vingança no teu coração. De tudo aquilo que Deus fazer, Ele vai querer destruir, porque Ele já sabe onde Ele vai parar, aonde Ele vai parar. E tem anjos, irmãos, acorrentados, na escuridão, presos. O Senhor deu a ordem a Miguel para prender, e os anjos que estavam, prender, acorrentar. E muitos deles vão ser soltos, na grande tribulação, mas por um pouco de tempo, para se cumprir a palavra da Escritura. Mas Deus, olhando pela sua soberania, o teu poder, fez uma coisa tão pequena, menor do que os anjos, fez eu e você. Menor do que o anjo em tamanho, mas que agora nós temos uma autoridade de expulsar esses anjos caídos. Irmão, você já imaginou o tamanho de um anjo? E pelo poder de Jesus Cristo, ele se sujeita àquele que está na presença dele. Aquele que está na presença de Jesus, os demônios se sujeitam a cair por terra, através de Jesus Cristo, porque venceu Satanás. E Deus faz uma coisa tão pequena, e um jardim tão bonito de Deus, e coloca o homem lá, sem pecado. Deus descia todas as tardes para falar com o homem. Irmão, que coisa linda. Mas o astuto, Satanás, entra na serpente, engana Eva. Porque Deus deu uma ordem para Adão, que ele poderia comer de tudo, menos do fruto do conhecimento. Porque se ele comesse aquele fruto, seus olhos se abriam, o pecado entrava. Mas Deus viu que o homem estava só. Adão até fala, a mulher que tu me deste, né?
E da costela de Adão veio a Eva. Ficam os dois no jardim de Deus, o jardim do Éden, bonito, dominando todos os animais, todo o domínio, não tinha pecado. Mas o astuto, Satanás, entrou na serpente e enganou a Eva que ela poderia comer também do fruto, porque ela ia ser igual a Deus, ia ter os conhecimentos, os seus olhos se abriam, ia ter o conhecimento. Ela vai e obedece ao diabo e come do fruto. E quando viu, estava nus os dois. Aí entra o primeiro pecado no mundo. Mas a palavra de Deus diz que Deus expulsa Eva e Adão e coloca uma espada flamejante para guardar o jardim do Éden. E tem vigilantes de Deus guardando aquele jardim. Anjos que obedeceram e não se contaminaram com o diabo, está guardando aquele jardim. Aleluia. Adão e Eva expulsos, vão trabalhar. Para ele viver, ele tem que viver do suor do teu rosto. Aleluia. Satanás, Deus falou para ele, a partir de hoje tu vai rastejar. E da mulher vai nascer um que vai pisar, esmigalhar a tua cabeça. Deus agora já começa a falar do Filho de Deus, já começa a falar de Jesus Cristo. E dessa mulher vai sair um que vai esmigalhar a tua cabeça. No meio de tantas pessoas, tantas mulheres, Deus vê Maria. Deus se agraceia com Maria. Agraciada. E daí o Espírito Santo fala com ela. O anjo Gabriel. Que do ventre dela ia nascer um. Aleluia. Que vai reger com vara de ferro. Que vai ser chamado Jesus Cristo. Para tirar o pecado do mundo. Para libertar o povo do cativo, da escravidão espiritual. E nasce Jesus. Jesus cresce. Aos 30 anos, aleluia, glória a Deus, vai exercer o seu ministério. Lá quem está, João Batista, batizando, aleluia, para o arrependimento. Para as pessoas perdoar, para Jesus, Deus perdoar os teus pecados. Ele já batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando ele viu Jesus, ele olhou e reconheceu que ali era o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus, o qual não sou digno, nem de desatar a sandália dos teus pés. João reconhece que Jesus estava acima dele. Que Jesus era o Filho de Deus, o Cordeiro. Aleluias. E João Batista, ele olha para aqueles que seguiam ele e diz: a partir de hoje, é a esse que vocês têm que seguir. É muito forte, igreja. A partir de hoje, que ele cresça e eu venha diminuir, mas esse daí é a quem vocês vai seguir a partir de hoje. Aleluia. E quando João estava batizando Jesus, o Altíssimo falou, o Espírito Santo desceu. Eita Deus de mistério. E o Senhor dos Exércitos diz: eis aí o meu Filho amado, e quem me complazo, e quem amo. E Jesus foi cheio do Espírito Santo. E o Espírito conduziu para o deserto. E quem estava lá? Satanás. Atentou Jesus. Jesus teve fome. Aleluia. Ele queria que Jesus comesse.
Queria que Jesus bebesse. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O Senhor Jesus venceu Satanás pela palavra. E a Bíblia diz, irmãos, que não só foi uma coisinha não, porque Jesus cansou aquele dia. Porque Jesus, como homem também, ele estava fraco, porque estava jejuando. Mas a Bíblia diz que os anjos veio e se viu a ele. Aleluia. E a Bíblia diz que Satanás leva Jesus no monte mais alto e amostra todo o teu reino. Aleluia. Glória a Deus. Tudo isto eu te darei se me servir e prostrar. E Jesus venceu mais uma vez pela palavra. Só ao Senhor teu Deus servirá e adorarás. E o diabo saiu da presença dele. E os anjos disseram: Senhor, veio e se viu ao mestre. E Jesus saiu dali cheio do Espírito de Deus, revestido da graça, e começou a pregar a palavra do Senhor, ensinar, curar, libertar. A quem o profeta Isaías pregou, a quem João Batista pregou, aleluia, eu batizo com água, mas vem um após mim que batizarás com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Mas não termina aí não. Irmãos, eu comecei a meditar e falar: mas Senhor, se o Senhor destruiu todo homem, todos os gigantes, os nefilins que estavam sobre a face da terra, que os anjos caídos, aleluia, o historiador diz, mas a Bíblia também confirma um pouco, que os filhos de Deus se deitou com as mulheres bonitas da terra, e dali nasceram homens gigantes, e homens dominadores, que dominavam toda aquela terra, e eram homens gigantes. Mas se a Bíblia diz que destruiu no dilúvio, 40 dias chovendo, Deus falou que ia destruir toda a face da terra. Mas uma coisa, igreja, sempre vai aparecer gigante na minha vida e na sua vida. Sempre vai acontecer gigantes. Nós deixa aqui a parte dessa parte de Gênesis aqui, dos gigantes, que foi destruído pelos teus pecados, dominador. Mas Deus guardou Noé e tua família. 40 dias chovendo, as águas subiram, e todo homem da face da terra, aleluia, e animais que ficaram, morreram. As coisas de Deus, tem coisa que não é para você compreender também. Deixa Deus com os mistérios dele. Agora eu levo a igreja em espírito agora, através do Espírito Santo. Deus destruiu, mas nós vamos para alcançar a terra prometida. Deus manda os espias espiar. Quem estava na terra? Gigantes. Os olhos é como gafanhotos. Os homens que foram temeram. Somente Caleb e Josué que confiaram no Senhor. Durante os 40 dias, espiando a cidade, eles voltaram. E Moisés então indagou, perguntou: e aí? E eles começaram a falar: nós não vamos conseguir. Nós não vamos vencer. Está entendendo, irmãos? Eles começam a olhar para os gigantes. Esquece de Deus. Esquece do teu poder. Esquece que gigante tomba. E eles vão vencer aqueles gigantes. Porque se Deus permitiu que aquele gigante estava ali, para mostrar que o poder de Deus é maior ainda. É por isso que Caleb, lá na frente, né? Já está com 70 e poucos anos. 80, né? 84 anos. Ele disse que ele estava quando tivesse com 40 anos, quando Moisés enviou ele
para espiar a cidade. Com 84 anos, ele fala: eu estou como eu estivesse 44 anos, como Moisés me enviou para espiar a cidade. Com 84 anos, ele estava com um homem de 44 anos. Por quê? Ele olhava para Deus e via Deus grande. E o Espírito de Deus estava sobre ele, a força de Deus. Ele tinha vigor. Por quê? Para guerrear, era tipo de guerra. Era tipo de vencer gigantes. E eles voltam, meus irmãos. 12 homens, né? Porque era escolhido cada tribo um príncipe. E entre esse príncipe estava Josué e Calebe, para completar as 12. A tribo de Calebe e a tribo de Josué tiveram a mesma fiação, a mesma fé. Nós vamos vencer. Se Deus falou que vai dar terra prometida para nós, pode ter gigante lá. Mas nós vamos vencer em nome do Senhor gigantes. Porque o Senhor nos trouxe aqui para morrer aqui não, nós vamos entrar na cidade. Irmãos, nós temos que ter essa fé. Olha o que eu trouxe para a igreja. Através do Espírito Santo, lá de cima do céu, chegou até o Filho Jesus. E agora continua em Jesus. Que Ele fez uma promessa para mim e para você. O mesmo que veio e que foi, vai voltar. E Ele vai voltar agora como o Senhor dos Senhores. Eu não sei se quando Jesus voltar, ainda possa ser que o Senhor já tenha nos tomado nós. Mas nós vamos voltar com Ele, porque está escrito, e eu creio nisso, você crê nisso. Que nós vamos subir no arrebatamento. Aqueles que morreram em Cristo vão subir primeiro, nós vamos subir. Paulo diz, ele já estava pregando, Paulo, como tivesse que ele fosse arrebatado naquele momento. Ele falou, nós que estamos vivos, depois nós subiremos com o Senhor. É isso que nós temos que pregar, irmão. Nós que estamos vivos, nós subiremos com o Senhor, porque nós não sabemos o dia do arrebatamento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 30, 40, mas a gente temos que estar na mesma fé de Paulo. Hoje o Senhor, aleluia, pode vir e nos arrebatar, porque os mortos já foi ressuscitados, e nós subiremos também para o céu. Aleluias. Quantos milagres, sinais Deus fez no deserto. O povo dizia, estou com sede. Jesus vai dar água para eles. Estou com fome. Desce comida do céu. Meu Deus. Andando pela noite. É por isso que Jesus disse, quem está em mim não anda em treva, anda em luz. Jesus cuidava tanto daquele povo, que enviou um anjo para iluminar eles, de noite, porque o Senhor diz, a noite é treva, e de dia é luz, e enviarei um anjo para estar com vocês, para iluminar os teus caminhos. 90 graus, 40 graus no deserto, aquele povo morria antes de chegar, mas o anjo do Senhor estava ali, dando sombra para eles, no calor quente. Aleluia. As sandálias cresciam junto com os pés, as suas roupas não envelheciam. Olha o cuidado de Deus. Não faltava comida para eles. Povo ingrato. Mas Josué e Calebe venceu. Entrou na cidade e possuiu as terras. E Josué fez tudo certinho, do jeito que Moisés instruiu ele. O servo de Deus, como está na mesma fiação de um líder, ele é abençoado. E tudo que estava escrito no livro que Moisés escreveu, Josué fez certinho. E Calebe ficou com as terras boas, né? Foi a terra de Davi, né?
A terra que Davi conquistou, Caleb ficou como herança. Mas ele merece, porque confiou no Senhor, guerreou e venceu. Eu quero dizer nesta noite para você: se levantar gigante contra a tua vida, na tua frente, não tenha medo. O Deus da tua vida, o Deus que te guarda, que te livra, Ele vai derrubar o gigante se você estiver na presença dEle. Moisés também matou gigante. Com a espada, a Bíblia diz que tem um gigante, que ele fere o calcanhar do gigante. Com a lança feriu o calcanhar. Mas por quê? Estratégia de guerra e de Deus. Porque quando fere o calcanhar do gigante, o gigante vai tombar, vai cair. Davi lutou com o gigante até velho. Mas teve um momento que ele estava tão velho que ele não aguentou mais lutar com o gigante. Você está entendendo? Mas tinha um soldado que foi lá e matou o gigante. E pegou na mão de Davi e levantou Davi. A lâmpada de Israel não pode se apagar agora não. Mas Davi estava na guerra. Mesmo velho. Mas quando ele parou de ir para a guerra, você sabe o que aconteceu. Não foi a mesma trajetória de Caleb, que mesmo velho estava na guerra. E nós vamos ser mais do que vencedor, nós vamos esperar essas vitórias em nome de Jesus. Palmas para o Cordeiro de Deus. Eu quero dizer para vocês, tudo que Jesus faz, o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Ele faz perfeito. Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador, porque é semelhança e imagem. Deus abomina as práticas do pecador, mas se o pecador se arrepender, Jesus deixa as 99 e vai atrás daquela que está ferida, que está machucada. Ele deixa as 99 no apreço, que está ali guardadinha, mas Ele vai atrás daquela que está ferida. E chega lá, Ele encontra a ovelha ferida. Ele pega com a ponta do cajado, traz a ovelhinha, põe azeite, sara ela, põe e traz a ovelha para o aprisco. Mas a 99 está lá. Amém? E quando chega aquela ovelha, aí completa as 100 ovelhas. Né? Esse é o trabalhar de um grande ministério que Jesus nos ensinou. Amém? Fica de pé, vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta mensagem, pela Tua palavra. Eu creio, Jesus, que o mesmo Deus que nos tirou do lamaçal do pecado, que nos tirou aquela cegueira em nossos olhos, aquela escama em nossos olhos, para nós enxergar o Criador, Ele não vai deixar nós aqui. Ele vai nos levar também com Ele. Porque todo aquele que crê em Jesus Cristo, entre os homens e anjos e céu, e não me negar, naquele grande dia eu não negarei, eu levarei para mim. E aonde eu estiver, estarás comigo. Assim como Jesus salvou aquele ladrão na cruz do Calvário, Jesus, Ele pode salvar pessoas que estão no vício, nas drogas, pessoas que mataram, que roubaram, mas se arrependeu dos seus pecados. Não vai praticar mais, não vai mentir mais, não vai roubar mais, não vai fumar mais, não vai beber mais, droga, nem bebida alcoólica. Aceitar Jesus como seu único Salvador e colocar o teu coração, aleluia, e a tua mente nos caminhos do Senhor. Jesus não vai te abandonar, Ele vai te levar também.
para um paraíso, para um lugar de descanso. Lá não vai ter mais dor. Lá não vai ter mais dor, nem pranto, nem choro, só alegria. Aleluias, glória a Deus. Esses são os planos de Deus para nós, para a nação. Você que está nos ouvindo aí, longe, distante, você pode estar falando, não tem mais jeito para mim, eu fumo, eu bebo, já matei, já roubei. Mas se você se arrepender dos teus pecados, Jesus, Ele vai te perdoar. E você pode ser salvo, em nome de Jesus. Amém? Palmas para Jesus com alegria. Glória a Deus. Pode sentar um minuto, eu já passo para o pastor, para dar o final. Irmão, sexta-feira tem mais. Nós temos culto na quarta e no domingo, tá? Domingo é pela manhã. E na quarta é à noite, tá bom? Vocês vêm para a igreja. Ah, não tem culto na minha igreja, vem para cá, tá? A quartas à noite e no domingo pela parte da manhã, às 9:30 da manhã, tá? Em nome de Jesus. Pastor André está aí conosco, orando, enjoando e orando pela sua vida, para Deus abençoar e curar e libertar. Amém? Deus vai dar vitória para os irmãos, tá? Para vocês vencer gigantes, tá? Não adianta. Gigante vai se colocar na tua frente, mas você vai vencer. Assim como Davi venceu aquele gigante, Golias. Que Golias tombou. Hoje, você vai vencer o gigante em nome de Jesus. E ele vai tombar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Fica de pé para nós receber o pastor.